Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, vereador Lucas veio a essa tribuna para até reforçar o que o senhor falou agora há pouco aqui, que a gente debateu tanto essas questões de inconstitucionalidade por esses dois órgãos, tanto o IGAN quanto o DPM. E aí a gente, de alguma forma, vários projetos de lei que temos praticamente absoluta certeza que mudaria a vida das pessoas e hoje se encontram engavetados ou que não passam de comissões e que o senhor propôs agora de trazer para o plenário para a gente poder debater e ser aqui discutido. E eu sempre digo, o plenário é soberano para poder fazer a decisão. Eu acho que demoramos até um pouco demais. Porque, infelizmente, ficar aqui tendo que fazer indicação de lâmpada queimada, cada 10, 9 é de lâmpada, cada 15 coisa que chega para o gabinete, 14 é buraco, enfim, e tudo mais, é um papel que não me contempla. Não me contempla. Infelizmente, essa Casa Legislativa perde os poderes de poder debater em plenário, de poder entender que o plenário é soberano e que, se passar ou se for derrubadas as inconstitucionalidades, existem outros meios de poder, pelo entendimento, talvez, que se torne ainda inconstitucional, de o prefeito poder vetar, a casa poder derrubar, o prefeito poder chamar o Madin, enfim, e tudo mais. Só que nós temos também alguns projetos de lei que não dá mais para aguentar. E aí é difícil tu trabalhar num projeto de lei junto com a comunidade, junto com as pessoas que mais precisam e chegar a essa situação dentro dessa Casa Legislativa. E eu também, com certeza, irei providenciar que esses projetos que entendo de extrema importância e que tem mais, que além de tudo, vereador Zanquim, em outras cidades já é lei, já funciona e já beneficia a população que lá vive, menos em Caxias do Sul, que não tem jeito de a gente conseguir debater dentro do plenário, dentro da casa. E eu sempre digo, a discussão engrandece, o debate, enfim, engrandece o projeto que a gente discute, porque o vereador faz o projeto de lei, apresenta o projeto de lei, protocola na casa e coloca em plenária, vereador Fantinello, justamente para nós poder debater e entender se pode receber uma emenda, por exemplo, que vai ainda aperfeiçoar e beneficiar ainda mais aquele projeto. Mas que nem isso a gente consegue. Que nem isso. Então, em alguns momentos eu quero dizer que eu protocolei na semana passada, porque já havia protocolado lá atrás, já havia dado pela inconstitucionalidade, mudei novamente o projeto, tenho jurisprudência de outras cidades que já é lei, enfim, e que nós apresentamos um projeto de lei aonde queremos a demarcação de pontos de embarque e desembarque para serviços de transporte aplicativo, táxis, veículos de passeio, enfim, vans, o que puder, naquele local, dar mais segurança para as pessoas que utilizam esse transporte, que elas possam estar mais seguras. E dou o exemplo, vereador Lucas, de um lugar aqui em Caxias que eu quero saber aonde essas pessoas, porque eu acompanho diversas vezes, vão poder descer, que é ali no CES, por exemplo. Que é uma confusão, é caminhão em cima da calçada, é ambulância em cima da calçada, é táxi em cima da calçada, é aplicativos em cima da calçada, é van em cima da calçada. Bom, o que vocês puderem entender de transporte está em cima da calçada. Então, talvez ali não seria o local ideal e apropriado para ter o CES, se não tem a segurança das pessoas poderem descer, de poderem chegar e acessar esse serviço tão importante. Acredito, então, que não seja o local adequado. Ou podemos adequar o local. A calçada é larga, tem condições de fazer o recuo, mas que em todos os entendimentos do passado deram pela inconstitucionalidade.
Mas, novamente, protocolamos e entendemos aqui, porque muito se diz, mas vai causar custos para o município e tal. Bom, esta casa aprovou, vindo pelo Executivo, o Funtran, por exemplo, que é um fundo, né, para benefício do transporte. E aí foi criado pelo Poder Executivo, autorizado pela essa Casa Legislativa, que nós então temos que usar para as pessoas que mais precisam. Ou mais uma vez vão querer usar só para benefício de uma empresa em Caxias. Que é a empresa que faz o transporte público e é subsidiada pelo município. Então podemos sim ser usado esse fundo para benefício das pessoas que mais precisam. Então são algumas coisas que a gente tem que trazer para plenário para poder discutir. Eu não estou aqui querendo, sabe, vereador Fantinel, que derrube bem todos os projetos de inconstitucionalidade. Não é isso, os pareceres, vamos dizer assim antes, né? Os pareceres de inconstitucionalidade. Não é isso que eu estou vindo aqui discursar. Estou vindo aqui colocar que eu acho que o plenário tem o direito de, no mínimo, de discussão, de, no mínimo, nós poder aperfeiçoar com emendas parlamentares dos nobres pares, para que nós possamos juntos, no entendimento, que esse plenário seja soberano e consiga, né, melhorar a vida das pessoas que tanto pede ali fora. Então tenho mais dois aqui, antes de só ceder a parte, são mais dois projetos que entendo de extrema importância. Tenho, por exemplo, o vereador Rafael Bueno, o senhor conhece muito bem, o Colégio Renato João César, no São Caetano. É uma via que ela é uma descida e depois ela se torna plana. É perigosíssimo ali. A calçada é estreita e eu estou recebendo diariamente, vai acontecer alguma coisa, vai dar problema. Mas os redutores de velocidade eu já pedi, eu já fiz diversos. Mas não tem como, porque todos dão indeferido. Aí vou fazer uma lei que obriga a colocação de redutores na frente das escolas. Incondicional. Então é difícil, vereador Rafael, sua parte. Bom, vereador, sobre essa questão do projeto, conta comigo. Até porque eu quero parabenizar o Fius enquanto líder, né? Que manteve a posição e votou pelo parecer. Eu estava para votar, inclusive, contra o parecer, né, a favor do parecer. Mas como eu vi que tinha uma outra orientação, eu votei, né, pelo parecer. Então, se vale para um, vale para os outros também, vereador. Eu espero, quando vier esse projeto, que a gente possa ter a sensibilidade, né, já que em dias de chuva, por exemplo, como hoje, as pessoas estão embaixo da chuva, ali do CES, naquela imensidão daquela fila, para tirar uma carteirinha de remédio, né, e às vezes chega lá e não tem. Então, para dar dignidade para esse pessoal, um simplesinho recuo. Sim. Né? Isso daí não é constranger o prefeito, não é constranger a administração. É simplesmente dar dignidade. Eu já fiz várias indicações também. E quando vier a pauta, conta com o meu apoio, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Lucas. Sabe, vereador Bressan, o senhor falou agora em quebra-mola, eu fiquei pensando. Casualmente, eu passei em frente ao Clube Social do Juvenil e saiu um quebra-mola na frente do Clube Social do Juvenil. E no Planalto, no Esplanada, no Reolon, em nenhum bairro da cidade é possível colocar quebra-mola. E lá na frente da sede social do Juvenil saiu. Acho que dá para a gente fazer um pedido de explicação à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, por que que em uns lugares dá e em outros não. Obrigado, vereador. Olha, muito bem lembrado, vereador Lucas. E lá, olha só, eu que entendo um pouquinho de trânsito, né? Que vivo há 14 anos mais ou menos do transporte. Lá é uma subida, aí todo o pedido que eu faço é quebra-mola e eles arrumam uma desculpa. Não, mas ali é porque tem uma subida. Indeferido. Ali é porque tem uma garagem. Indeferido. Ali é porque é estreito. Indeferido. Ali é porque eles não gostam da minha cara. Indeferido. Então é tudo dessa forma aí. É tudo indeferido e na frente de uma... E nada contra o juvenil, pelo amor de Deus. Eles têm todo o direito. Tem lá a questão das crianças que vão fazer esporte, né, todas as tardes, jogam basquete, tem tênis, enfim, tem diversas modalidades lá. E nada mais justo do que colocar lá uma lombofaixa, como foi colocado, para redução, né, da velocidade, né, dos carros, porque é uma descida bem perigosa, né? E a lombofaixa ou quebra-mola, que é um redutor. Então a gente aqui também tem esse projeto que obriga, porque se nada dá, então vamos obrigar que no mínimo na frente das escolas. Eu acho que o cara negar um quebra-mola na frente de uma escola,
Olha, que ele tem que ter, não sei o que ele tem que ter, né, para fazer isso aí, porque tem que ter muito cuião, vamos dizer assim, né? Porque não dá, né? Eu acho que no lugar mais perigoso que existe é a frente da escola, que as crianças infelizmente saem correndo, né? E aí para ir para casa e a gente tem esses indeferimentos. Então, a gente vai trazer para plenário, para discussão, e os projetos que eu trago, só para concluir, senhor presidente, é para nós debater e aperfeiçoar. Ninguém disse que o meu projeto é o melhor. Mas, com mais 22 vereadores, eu tenho certeza que vai ficar da melhor forma possível. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de